Ok. Vamos iniciar agora o bloco 3, continuando respondendo as questões de direito administrativo, tá bom? Para nós termos o maior desempenho possível na prova. Então vamos lá. Nós paramos aí na questão 6, nós tínhamos terminado a questão 6, né? A questão 6, ela cobrou aí o artigo 38 da Constituição, né? A gente viu aqui, ó, STJ 2018, a questão 6, a gente já respondeu a questão 6, vamos para a questão 7. Questão 7, o respeito ao depoimento, o respeito ao denominado teto constitucional constitui uma exceção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Essa questão número 7, doutores, é uma questão que basta você entender o artigo 37, inciso 15 da Constituição, para você afirmar com certeza que ela está correta, tá bom? O artigo 37, inciso 15, eu até coloquei aqui, ó, mas antes de eu ler o artigo 37, inciso 15, eu vou dizer duas informações para vocês. Primeiro, existe uma regra e existem algumas exceções a essa regra, tá? A regra é o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e irredutibilidade dos subsídios. Beleza. De acordo com o princípio da irredutibilidade dos vencimentos ou irredutibilidade dos subsídios, o servidor não poderá ganhar um valor de vencimento e no outro mês ganhar um valor menor do que do mês anterior. Sempre os vencimentos e os subsídios têm que aumentar, eles nunca podem diminuir. Ok? Essa é a regra, beleza. Só que existem, ou seja, tipo assim, o servidor vai ganhar um subsídio, vai ganhar um vencimento, e esse subsídio, esse vencimento vai ser o valor que vai cair na conta bancária dele. Então, por exemplo, se o tribunal paga 32 mil reais de subsídio para o juiz, então 32 mil reais que vai ter que cair na conta do juiz, na conta bancária do juiz informada pelo juiz. Essa é a regra, tá bom? Beleza? Princípio da irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios. Ok. Agora, existem várias exceções previstas na lei, previstas na Constituição Federal. A primeira exceção é o abate-teto. A primeira exceção é o abate-teto. O que significa o abate-teto? Significa que se uma pessoa ganha, por exemplo, um subsídio de 60 mil, esse subsídio, por exemplo, o servidor do tribunal, analista do Tribunal do Amazonas, começa a ganhar 60 mil reais por mês, né? Muito difícil isso acontecer. Mas se acaso isso vier a acontecer... vou citar um exemplo que acontece realmente. O auditor fiscal do Estado do Amazonas. O auditor fiscal do Estado do Amazonas, a maioria deles recebem aí 50 mil, 60 mil, 50, 45 mil reais por mês, tá bom? Beleza. Aí como o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe um subsídio de 39.200 e poucos reais, 39.200 e poucos reais, o ministro do Supremo recebe, né? Conforme o artigo 37, inciso 11, o subsídio do ministro do Supremo é o teto do funcionalismo público. Acima do valor recebido pelo ministro do Supremo, nenhum servidor público pode receber. Nenhum servidor público pode receber mais que aquilo. Então, se o auditor fiscal do Estado do Amazonas recebe, no mês recebe 50 mil reais, o que é que o Estado do Amazonas tem que fazer? Tem que pagar os 39 mil reais, né? E tudo que for superior aos 39 mil reais, tudo que for superior ao teto, o tribunal, o Estado do Amazonas vai abater, vai diminuir, não vai pagar, não vai transferir para a conta do auditor fiscal. Tá beleza? Por quê? Porque o Estado tem que observar o teto constitucional previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Tá bom? Então, assim, o abate-teto é essa retirada, né? É a retenção na fonte aí do que for superior ao teto. Beleza? Então, se o teto é 39 mil e o cara está recebendo 45,
tudo que for superior a 39 mil, no caso 6 mil, será abatido, será retido, tá bom? Beleza? Então, assim, é uma exceção ao princípio da irredutibilidade, porque o servidor vai estar recebendo um subsídio de 45, mas na verdade o servidor, o Estado iria pagar 45 mil, mas na verdade vai abater 6 mil por causa do teto constitucional, então ficaria 39 mil para obedecer o teto. Então o abate-teto é uma exceção ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e dos subsídios. Ok? Beleza. Existem outras exceções, eu até coloquei aqui no material. Ó, acréscimos remuneratórios. O que seriam os acréscimos remuneratórios? Por exemplo, o servidor ganha 10 mil reais de remuneração, de vencimento. Né? O vencimento dele é 10 mil reais, beleza. Aí, o servidor, ele faz uma pós-graduação, tem direito a 10%. Ok. 10% a mais. Então, 10% de 10% de 10 mil reais é R$1.000. Então, ele vai receber 11 mil reais. Beleza. Então, perceba que a gratificação de 10%, por exemplo, poderia ser uma gratificação porque ele terminou a pós-graduação. A gratificação de qualificação, né, gratificação de pós-graduação, seria de 10%. Beleza. Aí o servidor ganha 11 mil, né? R$1.000 de vencimento, 10 mil reais de vencimento e R$1.000 de pós-graduação, de gratificação de pós-graduação. Ok. Aí o servidor começa a trabalhar mais do que ele devia, né? Aí ele vai receber uma outra gratificação, sei lá, vamos supor que ele receba a gratificação de atividade judiciária, a GAG. Tá. A GAG, vamos supor que a GAG é 20%. Ok. A GAG não pode ser calculada com base nos 11 mil reais. Porque se ela for calculada com base nos 11 mil reais, você vai estar considerando o vencimento e o acréscimo remuneratório de R$1.000 da gratificação de pós, ok? E, de acordo com a Constituição Federal, você não pode considerar um acréscimo remuneratório para fins de cálculo de um novo acréscimo remuneratório. Então, assim, a gratificação de pós-graduação de 10% é um acréscimo remuneratório. E essa gratificação de 10% não pode ser considerada no cálculo de outras gratificações que vierem posteriormente. Beleza? Então, assim, se o servidor ganha 10 mil e passar a ganhar mais R$1.000 de gratificação de pós, e aí, depois de um tempo, ele passa a ter direito a receber a GAG de 20%, então a GAG vai ser 20% em cima de 10 mil, que é o vencimento, e não em cima de 11 mil, que é a remuneração, considerando o acréscimo remuneratório de 1.000. Ok, deu para entender? Então, assim, no caso de acréscimos remuneratórios, é possível relativizar o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Por quê? Porque quando eu for calcular um novo acréscimo remuneratório, eu não vou considerar o acréscimo remuneratório anterior. Eu vou considerar só o vencimento. Beleza? É mais ou menos isso. Então, assim, pode até não ser uma exceção, mas a Constituição Federal estabelece essa hipótese como uma exceção, tá bom? Enfim, não foi essa a hipótese perguntada na questão. A hipótese perguntada na questão é o abate-teto, tá? O abate-teto, tá bom? O abate-teto é uma exceção ao princípio da irredutibilidade. O acréscimo remuneratório também é uma exceção ao princípio da irredutibilidade. E tem outras exceções. O imposto de renda é uma exceção ao princípio da irredutibilidade. E a previdência social paga pelo servidor público é uma exceção ao princípio da irredutibilidade. Tem uma outra exceção aqui que eu posso mencionar, que é o caso do subsídio, tá? Subsídio em parcela única. O subsídio, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, o subsídio ele é diferente da remuneração. Por quê? A remuneração é uma retribuição financeira ao servidor paga com vários elementos remuneratórios. Ok? Então, a remuneração seria o vencimento, mais a gratificação de qualificação, mais a gratificação de qualificação por ele ter feito pós-graduação, mais uma outra gratificação porque ele está trabalhando em um grupo de trabalho, ou então porque ele está trabalhando aí, sei lá, ele está trabalhando a mais, né? Então aí ele está recebendo
GAGE, né? Por exemplo, no Tribunal do Amazonas tem a GAGE. Ok? Então, assim, a remuneração é uma retribuição financeira é uma retribuição financeira que ela é formada por vários elementos monetários. Vários elementos monetários, ou seja, tem vários tipos diferentes de dinheiro que o cidadão recebe, né, e que cai na conta dele, tá bom? Vencimento, abono de permanência, abono de produtividade, gratificação de qualificação, gratificação de grupo de trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, somando tudo isso, você vai ter o vencimento e soma todas essas vantagens, aí você vai ter a remuneração, ok? O subsídio não, doutores. O subsídio, ele é uma retribuição financeira que ele é pago em parcela única. Existe só um elemento monetário, que é o elemento monetário chamado subsídio, tá bom? Então, por isso que fala, subsídio é em parcela única, ok? Então, por exemplo, a retribuição financeira do juiz. O juiz recebe uma retribuição financeira aqui no Tribunal do Amazonas de R$32 mil no início de carreira, tá bom? Então, assim, essa retribuição financeira, doutores, é uma retribuição financeira paga em parcela única. Então, quando ele recebe essa retribuição financeira, ele não recebe gratificação por grupo de trabalho, gratificação disso, gratificação daquilo, não sei o que, não sei. Não, ele não recebe não, tá bom? O máximo que o juiz poderia receber aí como retribuição financeira, além do subsídio, seria uma verba indenizatória, que seria o caso, por exemplo, de um auxílio alimentação da vida, seria o caso, por exemplo, de uma ajuda de custo, tá? Que eu já mencionei nas aulas anteriores. Okay? Então, assim, para responder a questão, você tem que saber que o princípio da irredutibilidade, ele proíbe que um servidor público, um agente público, receba um valor e depois passe a receber um valor menor que aquilo. Ok? Beleza. Só que tem exceções? Tem. O abate-teto é uma exceção, os acréscimos remuneratórios são outras exceções, né? Porque um acréscimo remuneratório não pode ser considerado para calcular um novo acréscimo remuneratório. Então é uma exceção ao princípio da irredutibilidade. Temos também o subsídio, porque o subsídio só pode ser pago em parcela única. Então, se o juiz, por exemplo, recebe R$32 mil de subsídio e ele começa a trabalhar em uma comissão, né? E essa comissão lhe garante aí mais R$5 mil a mais, né? Uns R$5 mil a mais de gratificação. Perceba que o Estado, ele não vai pagar os R$5 mil a mais. Na hora que ele for pagar os R$5 mil a mais, ele vai olhar e falar assim, opa, tu recebe subsídio. Então eu vou cortar esses R$5 a mais. Então vai diminuir a retribuição financeira do juiz. Beleza? Foi só um exemplo. E também temos aí a questão do imposto de renda. Então, por exemplo, se o juiz recebe R$32 mil, ele vai ter que pagar o imposto de renda e o Estado vai reter o imposto de renda na fonte. Ele vai descontar o imposto de renda. Mesmo se o juiz não quiser pagar o imposto de renda, o Estado vai tipo assim, R$32 mil, aí tira o valor do imposto de renda. Vamos supor que o imposto de renda dê 7 mil, né? Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai pegar os R$32 mil, não vai transferir R$32 mil para a conta do juiz, não. Ele vai pegar R$32 mil, diminuir 7 mil e vai depositar na conta do juiz apenas 25. Os 7 mil que ele reteve, que o Estado reteve, ele vai servir para pagar o imposto de renda, tá bom? Que é um imposto. É um tributo. Temos também a Previdência. A Previdência Social, normalmente, do servidor público é 11%. Então, se um juiz recebe R$32 mil, 11% desse valor, que vai dar mais de R$3.200, o Estado não vai pagar para ele. O Estado vai fazer o quê? O Estado vai depositar no fundo previdenciário para quando o juiz for se aposentar. Tá bom? Beleza. Então, assim, os R$32 mil do juiz é o valor total. Esse valor será diminuído para pagar imposto de renda, será diminuído para pagar previdência. Então, não é o valor que ele recebe efetivamente na conta bancária, tá? Beleza? Ok. Então, assim, o valor que o juiz recebe na sua conta bancária é o seu salário líquido, ou o seu subsídio líquido, ou a sua remuneração líquida. O valor que o agente público recebe na sua conta bancária. O valor que vem no contra-cheque é o valor bruto, né?
Em cima do valor bruto vai ter vários descontos, previdência, imposto de renda, abate-teto, ok? E etc, etc. Beleza. Então, assim, eu espero que você tenha entendido a regra, né? Princípio da irredutibilidade, que você tenha entendido as exceções. Né? Lembre-se, existem várias exceções ao princípio da irredutibilidade. Abate-teto, acréscimo remuneratório, subsídio em parcela única, imposto de renda, previdência, enfim. Tá bom? Tá. Agora vamos ler o artigo 37, inciso 15, para ver se fica mais fácil para vocês. Olha aqui o artigo 37, inciso 15. Ó. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Então, é irredutível o subsídio, é irredutível os vencimentos. São irredutíveis os vencimentos. Tá bom? Ressalvado o disposto no inciso 11, que é o teto constitucional. Tá? O abate-teto, que é esse aqui, ó. Beleza? Tá. Ressalvado também o disposto no inciso 14 deste artigo, ou seja, do artigo 37. Tá bom? Que é o caso do acréscimo remuneratório. Eu até coloquei aqui, ó, acréscimo remuneratório e teto constitucional. Beleza. E ressalvado o disposto nos artigos 39, parágrafo 4º, que é o subsídio em parcela única. O subsídio ele é pago em parcela única, não pode ter nenhum acréscimo. Qualquer acréscimo que tiver, o poder público pode diminuir, retirar esse acréscimo, tá bom? E aí vem o artigo 150, inciso 2, 150, inciso 3, 153, parágrafo 2º, e etc, etc, etc. Enfim, essas outras exceções aqui são exceções relacionadas ao direito tributário. A exceção que eu posso mencionar seria o imposto de renda e a previdência. O resto você não precisa saber. Você não precisa saber o resto aqui não, tá bom? Que não vai cair na sua prova de nível médio, não. Beleza. Então, é isso que eu queria passar aqui na questão número 7. Vou fazer o seguinte. Vou responder a questão número 8, tá? Olha lá a questão número 8. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, quando você lê o artigo 37, inciso 5, doutores, quando vocês leem esse artigo, você constata as características da função de confiança, tá bom? A função de confiança, primeiro, não existe um concurso público para você ocupar uma função de confiança. Você não vai fazer um concurso público específico só para você ocupar uma função de confiança. Não, não vai. A função de confiança, doutores, de acordo com o artigo 37, inciso 5, a função de confiança, ela só pode ser ocupada, eu vou até ler o artigo 37, inciso 5, tá? Ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, né? As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, eu vou fazer um pequeno esquema aqui para diferenciar a função de confiança do cargo em comissão. Primeiro, a função de confiança, doutores, ela só pode ser ocupada por quem tiver feito um concurso público, tá bom? Então, assim, o cara faz um concurso público para um cargo público, um cargo efetivo, e aí, se existir uma função de confiança lá dentro, aí ele poderá ser designado para ocupar uma função de confiança. Então, a função de confiança jamais poderá ser ocupada por pessoas que nunca fizeram concursos, Então, por exemplo, ele ocupa um cargo temporário, que não fez concurso, para atender aí necessidade temporária de excepcional interesse público. Beleza. Esse cara, ele é um temporário, ele é um servidor público temporário. Ele poderá ocupar uma função de confiança? Não, não poderá. Porque ele não ocupa cargo efetivo, ele ocupa cargo temporário. Tá bom? Beleza. Então a primeira regra é o seguinte: função de confiança
só pode ser ocupada por servidor que fez concurso público, ou seja, por servidor que ocupa cargo efetivo. Somente para servidor que ocupa cargo efetivo. Beleza? Tranquilo. Outra característica da função de confiança é que a função de confiança ela só serve para atribuições de direção, atribuições de chefia e atribuições de assessoramento. Perfeito. Agora vamos falar um pouco do cargo em comissão. O cargo em comissão ele já é bem diferente da função de confiança. O cargo em comissão ele é ocupado por alguém que fez concurso ou por alguém que não fez concurso. Tanto faz, tá bom? Independentemente de a pessoa ter feito concurso ou não, ele pode ocupar um cargo em comissão. Então, por exemplo, o técnico do INSS faz um concurso para... O João faz um concurso para técnico do INSS, né? Concurso, cargo efetivo. Aí ele chega lá como técnico do INSS e aí tem uma função de confiança para ele ocupar. Ele pode ocupar? Pode. Perfeito. Ah, tem um cargo em comissão também para ele ocupar. Ele pode ocupar? Pode também, sem problema. Beleza? Aí vamos supor, João fez concurso, beleza. Agora vamos supor Pedro. Pedro, ele nunca fez concurso para nada. Ele só fica... Ele nem trabalha para começar. Só que ele é amigo lá do gerente, lá do chefe lá do INSS. Aí tem uma função de confiança. Aí ele não é nem amigo, eles são pessoas de confiança um do outro. Aí essa autoridade do INSS, o chefe do INSS, ele quer que o seu colega Pedro ocupe a função de confiança. O seu colega Pedro poderá ocupar? Não poderá ocupar, porque o colega Pedro não fez concurso nenhum para cargo efetivo nenhum. Beleza? Ok. Vamos para uma outra diferença agora. Cargo em comissão. Ele é diferente dessa parte aí, desse exemplo. O cargo em comissão, ele poderia ser ocupado no meu exemplo, tanto por João quanto por Pedro. Porque pouco importa esse negócio de a pessoa já ter sido aprovada em um concurso, etc, de estar ocupando um cargo efetivo ou não. No cargo em comissão, ele não precisa disso. Tá beleza? Tá. Agora, você tem que saber que tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, eles servem para atribuições de direção, atribuições de chefia e atribuições de assessoramento. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno esquema aqui agora, ao vivo, nesse material, ao vivo e a cores aqui, tá bom? Ó, funções de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Eu vou colocar a barra aqui, ó. Tá bom? Esqueminha. Atribuições de chefia, direção e assessoramento. Eu vou colocar aqui função de confiança, ok? A função de confiança, ela é chamada de função gratificada também, tá? Tá beleza? Ok. Então, vamos lá. Função de confiança. Alternativa, vou colocar aqui... vou colocar A. Item A. Função de confiança. Atribuições de direção, chefia e assessoramento ocupada exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. Vou colocar aqui, ó, exercida, tá bom? Então, assim, a função de confiança ela é exercida exclusivamente, somente por quem ocupa cargo efetivo, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses concursado, ok? Beleza. Essa é a informação mais relevante, inclusive uma das informações que mais caem sobre o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, tá bom? Agora, vamos para o cargo comissionado, tá? Vamos colocar aqui o item B, cargo comissionado. Ó, o cargo comissionado, ele é exercido exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo? Não, ele é exercido por qualquer pessoa, tá bom? Só que aqui, ó, ele é para atribuição de direção, chefia e assessoramento? Sim, ele é para a função de direção, chefia e assessoramento, igual à função de confiança. Só que o cargo em comissão, ele é exercido por
ele é exercido por servidor ocupante de cargo efetivo, concursado, tá? Ou ele é exercido por servidor não ocupante de cargo efetivo, que é o não concursado, tá bom? O não concursado. Beleza. Então, Tranquilitec, tudo tranquilo, né? Essa é a diferença maior entre o cargo em comissão e a função de confiança, tá bom? Então, perceba o seguinte. De acordo com o artigo 37, inciso 5, o cargo em comissão poderá existir um percentual mínimo na lei, falando que nessa quantidade do percentual mínimo, o cargo em comissão deverá ser preenchido por pessoas que ocupam cargos efetivos. Tá, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Percentual mínimo definido em lei, ok? Esse percentual mínimo definido em lei, eu vou colocar bem aqui, ó, ok? Tranquilo? Para você entender. Ó, o cargo em comissão, ou o cargo comissionado, ele pode ser exercido por servidor ocupante de cargo efetivo. Só que a lei vai estabelecer um percentual mínimo em que os cargos em comissão só poderão ser preenchidos por servidores efetivos. Então, por exemplo, se tem 100 cargos em comissão, a lei vai dizer um percentual mínimo. Então, se a lei falar assim, 10% dos cargos em comissão só poderão ser preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos. Beleza, então, nenhum servidor de fora, nenhuma pessoa não concursada poderá exercer cargo comissionado no percentual mínimo aqui definido em lei. Entendeu? Então, esse é o exemplo que eu posso te dar. Se tem 100 cargos e a lei disser, vieram a lei e falar assim, ó, desses 100 cargos, 10% fica reservado para quem é concursado. Beleza. Então, 90 cargos poderá ser preenchido por quem é de fora ou por quem é concursado. Só que 10 cargos obrigatoriamente só poderão ser preenchidos por quem é de dentro, por quem é concursado. Espero que você tenha entendido essa parte, tá? Então, é isso que estabelece o artigo, esse esqueminha aqui, ó. Esse esqueminha é o esquema estabelecido pelo artigo 37, inciso 5. E é isso que você tem que saber para você responder um monte de questão, tá? Ó, vamos ler o artigo 37, inciso 5? Então, vamos lá. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito! Agora vamos ler a questão de novo para você ver como é bem fácil a questão. Ó, o que a questão falou? As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Beleza, correto. E se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Beleza, correto. É exatamente o que está escrito no nosso esquema aqui e que está escrito no artigo 37.5 da Constituição Federal. Ok? Então, assim, eu vou fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta para continuar respondendo as questões a partir da questão 9. Beleza? Um grande abraço, até logo então.